Já parou para pensar que, por muito tempo, a rota mais rápida entre dois continentes era simplesmente proibida? Pois é, por décadas existe uma regra invisível que dizia onde os aviões podiam ou não podiam voar. E isso mudou completamente a história das viagens. Vamos entender juntos que regra era essa e como a gente conseguiu finalmente quebrar essa barreira. Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Antigamente, a ideia de cruzar um oceano imenso com só dois motores era sinceramente impensável. Era um risco que ninguém queria correr. Esse tipo de viagem era um privilégio só para os gigantes de 3 ou 4 motores. E o motivo era bem simples: pura falta de confiança na tecnologia da época. Essa frase é ótima, né? É uma daquelas piadas de engenheiro que carrega uma verdade bem assustadora. Chamar um avião de 4 motores de o melhor trimotor do mundo significava que a falha de um dos motores era tão comum, mas tão comum, que já era algo esperado. Essa era a realidade dos antigos motores a pistão, e é por isso que as regras precisavam ser tão rígidas. Bom, vamos entrar então na primeira parte da nossa história, a famosa regra dos 60 minutos. Pense nela como uma espécie de jaula invisível, uma barreira que, por décadas, limitou muito onde os aviões de 2 motores podiam voar. A regra em si era bem direta, mas o impacto, nossa, era imenso. Ela funcionava como uma coleira de segurança. Basicamente, obrigava qualquer avião bimotor a se manter no máximo a 1 hora de distância de um aeroporto seguro, isso voando com um motor só. Na prática, isso amarrava os voos às áreas costeiras, impedindo qualquer aventura oceano adentro. E o resultado disso? Bom, a criação de enormes buracos negros no mapa da aviação. Zonas gigantes de exclusão sobre os oceanos, desertos, polos. Grande parte do planeta ficou simplesmente inacessível para os bimotores. Isso forçava as companhias aéreas a fazerem rotas super indiretas, ineficientes, que gastavam tempo e um combustível absurdos. Mas a gente sabe, né? A tecnologia não para. E com o avanço dela, uma verdadeira revolução estava a caminho. Vamos ver agora como a aviação finalmente se libertou dessa corrente e conectou o mundo de um jeito que ninguém antes imaginava ser possível. A virada de chave começou lá no fim dos anos 50, com a chegada da era do jato. Os motores ficaram muito, mas muito mais confiáveis. Aí, em 1985, a TWA fez o que parecia impossível. Voou de Boston a Paris com um Boeing 767, um bimotor. E o mais incrível é que em apenas 3 anos, o limite já tinha saltado para 180 minutos. Isso abriu 95% do globo. Uma nova era tinha de fato começado. E o nome dessa revolução toda é ETOPS, que significa Extended Twin Engine Operations. Mas olha, é bem mais que uma sigla. É uma certificação super rigorosa, um selo de confiança que permite que jatos bimotores voem muito além daquele limite antigo de 60 minutos, claro, desde que cumpram uma lista enorme de exigências de segurança. Esse gráfico aqui mostra bem como o efeito foi transformador. Passar de ETOPS 60 para 120, depois para 180, não foi um avanço pequeno, foi um salto gigantesco. Cada aumento na certificação redesenhou completamente o mapa da aviação mundial. Para a gente ter uma ideia do impacto real disso, vamos pegar um exemplo prático. Um voo do Brasil para a África do Sul. Com a regra dos 60 minutos, essa rota direta era simplesmente impossível para um bimotor. Por quê? Porque não existe nenhum aeroporto no meio do Atlântico Sul para servir de alternativa. Com as primeiras certificações ETOPS, a coisa começou a mudar. Já era possível fazer a rota mais longe do ideal. O avião precisava seguir um caminho todo curvado, abraçando a costa, para se manter sempre perto de um ponto de desvio. O resultado? Uma viagem mais longa, mais cara e bem menos eficiente. E aqui, nesta imagem, a gente vê a revolução. Uma linha reta cruzando o oceano. A rota mais curta, mais rápida, mais eficiente se tornou realidade. E isso não só economizou tempo, combustível e dinheiro. Isso viabilizou conexões diretas que antes nem existiam, ligando cidades e continentes de uma forma inédita. Mas atenção, é fundamental entender uma coisa. ETOPS não é só sobre ter motores mais confiáveis. É muito mais que isso. É um sistema de segurança completo, uma filosofia que envolve toda a operação de voo. A certificação ETOPS é um pacote completo. Ela olha para o avião, sim, com todos os seus sistemas redundantes, mas também olha para o ecossistema ao redor dele. A manutenção tem que ser impecável, a tripulação precisa de um treinamento super especializado para saber o que fazer numa emergência e cada voo é planejado nos mínimos detalhes.
tudo tem que funcionar em perfeita harmonia. Os princípios do ETOPS deram tão certo, mas tão certo, que eles acabaram evoluindo para incluir não só os bimotores, mas basicamente todas as aeronaves modernas. A filosofia foi tão bem sucedida que ela se expandiu. A pergunta mudou. Antes era, e se um motor falhar? Hoje, a pergunta é, qual é o sistema mais crítico que limita o nosso tempo de voo seguro? Essa nova abordagem, chamada de eDTO, agora vale para todos os aviões modernos, seja com 2, 3 ou 4 motores. E isso nos leva a um ponto impressionante sobre a confiabilidade dos motores hoje em dia. Pensa só, o que limita o tempo máximo de voo longe de um aeroporto num avião moderno como o A350 não é mais o motor, é outro sistema, como o de combate a incêndio no porão de carga que dura só umas 5 horas e meia. É inacreditável. Certo, mas por que tudo isso é tão importante? Como essa sopa de letrinhas ETOPS, EDDOTO afeta de verdade as viagens hoje em dia? Bom, o impacto foi gigantesco, tornando o mundo um lugar bem menor e mais conectado. Essa revolução técnica tem um efeito direto em como a gente viaja. O ETOPS permitiu a aviação ponto a ponto, com aviões menores e muito mais eficientes. O resultado? Mais rotas diretas, mais opções de voos e, no fim das contas, passagens mais baratas para todo mundo. E se alguém duvida da segurança disso tudo, os números não mentem. A taxa de falha de motor em pleno voo caiu de forma absurda depois que os procedimentos ETOPS foram adotados. Ou seja, não se tratava apenas de voar mais longe, tratava-se de voar com um nível de segurança que nunca tinha sido visto antes. E essa segurança toda já foi testada na vida real. No desvio monomotor mais longo que já aconteceu, um Boeing 777 voou por 192 minutos. Isso dá mais de 3 horas, com um único motor funcionando, antes de pousar perfeitamente seguro. Isso não é simulação, é a prova real da capacidade e da segurança da aviação moderna. Então, a jornada do ETOPS foi sobre dominar a confiabilidade dos motores. Hoje, a gente projeta aviões tão incrivelmente seguros que os seus limites são definidos por outros sistemas super avançados. E isso faz a gente pensar, qual será o próximo grande salto tecnológico que vai de novo nos fazer repensar todas as fronteiras do voo?